Vinícius, primeiro, obrigado por ter nos atendido, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo aí para falar com a gente. E o que eu queria falar com você é o seguinte: primeiro, a sua visão como secretário, ex-ministro do Turismo, ex-presidente da Embratur, de como o turismo vai e deve reagir pós-crise, né? Que acho que essa hoje é a principal pergunta do profissional e das empresas do setor. O que vai acontecer depois disso? Qual que é a sua visão? Bom, nós vamos ter... Bom, primeiro, nós tivemos entre todos os campos ou dimensões econômicas, o nosso foi o maior impacto, né? O turismo depende de contato, né? O turismo é essencialmente a presença, estar no outro lugar, né? O turismo se define por você estar em outro lugar que não a sua casa, né? Então, quando o mundo para, o turismo cai para hoje no Brasil, 8%, é o mínimo, né? Você vê aí as companhias aéreas, elas tinham 2.500, 3.000 voos por dia, estão com 180, né? E você vê aí claramente esses números. Então, o turismo literalmente parou. É um choque que não se vê desde da Segunda Guerra Mundial, ainda que na época fosse mundial, mas não global. Hoje é global. Né? Lógico que os impactos da Segunda Guerra Mundial, onde ela aconteceu, foram mais drásticos que o da Covid. Conquista humana, infraestrutura, né? A destruição de tudo. Mas o impacto agora é global. Uhum. E isso tem muitas implicações. Agora, o grau dessas implicações vai depender da variável desse choque. Qual é o choque? Esse choque agora é diferente de crises econômicas anteriores, né? Como, por exemplo, a crise do 11 de setembro, que deu origem ao movimento da WTTC, de enfrentamento de viagens contra a insegurança causada por um inimigo insidioso, que não era a guerra no sentido clássico, do impacto da Segunda Guerra Mundial, mas do terrorismo. Uhum. E se enfrentou o medo. Como? Com adaptações, raio-x, revistas, toda uma lógica de coisas que mudaram o comportamento, né? A mudança de comportamento é sempre uma resposta às situações que aparecem. Você quer um mais lúdico de mudança de comportamento foi anterior a essa, foi mais lúdico, menos grave, foi parar de fumar em aviões. As pessoas fumavam, acendia aquela luzinha e acendia o cigarro, né? Depois empurraram o pessoal do cigarro lá para 20, da 20 para trás, né? Bom, com a SARS e a MERS, também houve muita adaptação, principalmente no Oriente. Eles foram os que mais se adaptaram, inclusive, ao enfrentamento dessa crise, porque tiveram outras. O uso das máscaras, um certo distanciamento social, cultural que eles criaram, apoiado também no tipo de comportamento que eles já herdaram, um certo respeito e menos caráter, personalidade menos efusivo, né, dos orientais, favoreceu as adaptações. Mas foi justamente nesse período que as viagens do mundo mais cresceram, né? Esse período foi um crescimento brutal, porque o movimento da globalização e o movimento civilizatório, incluída aí a desmaterialização da sociedade, a ideia das pessoas da experiência, né? O Alfred Hilton dizia que viajar é uma das maiores conquistas da humanidade e uma das mais subavaliadas, né? Porque o que era, por exemplo, o primeiro grande turista do Brasil, já te disse isso, foi Dom Pedro II, né? Ele viajava, né? Ele era culto, ele ia ao Egito, ele ia à Irlanda, né? Isso foi facultado a massas e massas, 1,4 bilhões de viagens no mundo, caminhando agora, nós estamos caminhando para 1,8 bilhão de viagens, né? 1,8 bilhões de viagens. Então, essa é uma força, né, que segue a globalização e que fomenta e fortalece a própria globalização, entendido turismo e viagens como suporte para o deslocamento de pessoas e mercadorias, mas também de ideias, conceitos, incluída a tolerância, né? Agora, eras nacionalistas são diferentes disso, né? Eras nacionalistas são xenófobas, né? Elas não têm esse apreço, né? Por isso, né? Por isso mesmo, onde é que cresceu o turismo mais no pós-guerra? Nas democracias ocidentais, não na cortina de ferro, e nem no Brasil, que vivia uma ditadura.
né? Uhum. Nós não viajávamos, né? Nós não tínhamos meios de pagamento, não tinha cartão de crédito, nós não tínhamos uma aviação livre, era toda formulada em torno de uma única companhia. Então, você vê que há uma correlação entre todas essas coisas e há também uma correlação entre o grande e vertiginoso crescimento do turismo com o comércio internacional. Feiras, eventos. Você pode dizer que muita coisa pode ser feita no comércio internacional, muita coisa pode ser feita nos negócios que possam substituir feiras, eventos, congressos, em parte, porque muito do grau de confiança e de relacionamento humano ele se dá ainda muito na relação humana, física, né? Essa força civilizatória deve permanecer, nós devemos lutar por ela e defendê-la. Agora, as variáveis da adaptação ao futuro, nós não sabemos quais serão, como nós não temos ainda o elemento claro, né, que nós vamos ter que seguir de adaptação. A adaptação é uma coisa que nos acompanha desde que, na tese darwiniana, que o homem desceu das árvores, né, os nossos antepassados, buscaram as planícies em busca de alimento e migraram pelo planeta inteiro. As migrações planetárias já é turismo-negócios, né? Elas estão coligadas, né? Os descobrimentos, todos esses esforços têm relação com a mesma matriz do sentido de turismo-negócios, né? De você ir além, ir buscar comércio internacional, se dá por especialização. No exemplo clássico do comércio internacional, se um país produz bananas e outro maçãs, né, e eles trocarem, é mais eficiente que um país tropical tentar produzir maçãs e bananas e o país frio tentar produzir maçãs e bananas. Isso é ineficiente, né? O comércio internacional, per se, enriquece o planeta. Você vai dizer, não, mas tem muita injustiça que aconteceu. Bom, aí é da regulação, né, que se busque fazer para melhorar os resultados relativos, porque os absolutos cresceram muito. Houve um crescimento, uma inserção das classes médias no mundo inteiro, inclusive no Brasil, enorme, em faixas de consumo, mais recentemente na China e no Oriente, mas também no Brasil, né? Você vê que os produtos de consumo que tem no supermercado brasileiro hoje são muito diferentes dos produtos que tinham de consumo no Brasil em 1980, 82. Tinha 4 marcas de biscoitos, Uma 2 variedade marcas de muito leite, maior. 4 marcas de automóvel, né? 4 refrigerantes, 5 refrigerantes. Ou seja, você não tinha nada disso, né? Vinho, você não se lembra, você é moço, mas não tinha vinho importado. A taxa era 400% né? Então era um país fechado. Então a qualidade gastronômica, turística, toda ela se cria no Brasil literalmente a partir da nova política de comércio exterior da década de 90 e da redemocratização, né? Antes nós não tínhamos, né? Tanto é que a Embratur ela tinha que se associar, capitalizar centros de eventos, ajudar a construir, porque não tinha demanda, você precisava forçar, né? O papel inicial da Embratur era forçar isso, era um trade pequeno, mas isso acompanha a redemocratização e a abertura do comércio internacional. Isso tudo hoje está sob júdice, né? Está a ser julgado pelo resultado do combate, da adaptação e da lida com o vírus. O que os estudos hoje, cenaristas, nos dizem? Que nós vamos levar aí 2, 3 anos para recuperar, né? De volta ao estágio que nós estávamos recentemente, né? WTTC, MT, os estudos variam, aqui no Brasil FGV, FIA, nós vamos precisar fazer isso. Agora, por outro lado, nós crescemos muito nos últimos anos, né? Nós havíamos crescido muito, queríamos crescer mais. Em São Paulo, no ano passado, nós crescemos 5,1%. Aumentamos 700 frequências por semana, ligamos aeroportos no interior do estado. Agora, tem uma situação peculiar do Brasil, que é a lógica de ampliar o mercado interno. E aí é muito importante anotar que nós podemos melhorar na fronteira interna da nossa competitividade. Muito, né? Quando eu estive no Ministério, eu lutei muito por abrir o capital das aéreas, abrimos.
lutei muito para tirar os impostos de importação dos parques temáticos, conseguimos, né? Para termos parques temáticos no Brasil, lutamos para abrir os parques naturais, fizemos licitações de parques junto com o Ministério de Meio Ambiente, né? 12 parques na época, mas mesmo isso tudo é tímido em relação ao que nós estamos fazendo hoje, né? Se vai fortalecer o mercado interno no Brasil, e a tendência é o turismo funcionar em círculos mais restritos, né? É evidente que nós vamos precisar, como nós estamos fazendo em São Paulo, mas acelerar as reformas do turismo brasileiro. Por exemplo, os Estados Unidos têm 320, sei lá, 300 e tantos milhões de visitantes em parques. Nós temos 12 milhões, mas nós temos mais área verde. Então, nós podemos fortalecer muito o mercado interno de parques naturais brasileiros, principalmente pelos novos valores que a sociedade tende a esposar. Parques temáticos, nós tiramos os impostos, mas é a hora agora de imaginar que haja um desenvolvimento. Nós estamos com a política de distritos turísticos em São Paulo nessa direção. Os distritos turísticos, tipo os distritos turísticos como a Disney, por exemplo, onde nós estamos trabalhando o Serra Azul, o distrito da Serra Azul, que já tem 10, 11 milhões de visitantes. Mas isso tudo nunca foi prioridade. Agora deverá passar a ser, porque há uma mudança de círculos concêntricos, né? É preciso agora entender isso como lógica de captação de investimentos brasileiros do exterior, e know-how e conhecimento, para fortalecer os destinos turísticos para esse mercado interno que advirá dessa desmobilização do turismo internacional. Porque as variáveis do turismo internacional nós não sabemos quais são, mas nós sabemos que elas tenderão a ser mais complexas e mais restritas do que o interno, sempre, em princípio, né? Porque elas terão mais variáveis que nós não conhecemos, mas é um princípio que nós vamos descobrindo com o tempo. O desejo de viajar do brasileiro, pelo visto, pelas últimas pesquisas, não diminuiu. O que deve diminuir é o orçamento, a disponibilidade, até porque muita gente também acabou queimando férias agora e o desemprego naturalmente deve aumentar um pouco. Então, você acredita que as viagens curtas, as viagens internas, vai ser o grande, serão os grandes responsáveis por esse início? Eu não tenho dúvida, até porque as variáveis são mais controláveis, né, do que a complexidade que virá, que nós não sabemos qual vai ser, mas nós sabemos que vão ser. Nós vamos viver num mundo sob muito mais cuidados das nações, né? Haverá muito mais temor e, evidentemente, que a contaminação ela tende a ser uma força centrípeta, né? Puxar para dentro, não puxar para fora, né? É uma lógica, né? Nós estamos vendo. O isolamento ele tem esse movimento, né? E quanto mais para fora, mais complexo, maior a tendência de disseminação, até que nós tenhamos o controle do quadro, vamos dizer, da ameaça do Covid-19. Então, essa é uma tendência. Deverá se configurar? Eu creio que sim, eu penso que sim. Agora, nesse quadro, você precisa substituir melhor vamos dizer assim, a oferta mais qualificada de turismo dentro do Brasil e lançar mão de reformas para liberar essas forças. Porque, na verdade, marinas, portos turísticos, parques naturais, parques temáticos, toda essa gama de oportunidades no Brasil, que ela já existia, ela estava literalmente sufocada pela burocracia, né, pelo preconceito, né, por uma série de fatores que agora, se tirados da frente, com responsabilidade, zelo e rapidez, que nós estamos vendo agora, veja como as decisões estão sendo tomadas no Brasil hoje para solucionar problemas. Muito mais rápidas. Nós sabemos que as coisas podem ser solucionadas mais rápidas. Então, libertar e liberar o turismo para conseguir se estruturar internamente deverá, na minha opinião, ser uma prioridade absoluta. Então, o poder público vai ter um papel essencial nessa retomada, né? Não são só as empresas e o comportamento do consumidor. Se não tiver ação do poder público para estimular isso, a retomada será mais lenta.
Nós vamos precisar, veja bem, nós já estamos numa época totalmente keynesiana, né? As intervenções dos governos, e governos liberais, Keynes era um liberal, né? Consciente de que para o liberalismo funcionar, as regras do jogo funcionar, você precisa de condições de jogo, né? Quando o jogo é interrompido, você precisa de uma intervenção, né? Mas é para rearrumar o jogo, a pergunta melhor do que antes, né? Quando você tem a intervenção do, do keynesianismo de Roosevelt, né? Roosevelt ele faz um movimento de ativação da economia americana pelo Estado, que no Brasil hoje está sendo feito mediante as intervenções no orçamento federal, no orçamento da pandemia, como é que chama o orçamento de guerra, que nos Estados Unidos também já teve e voltou até agora, né? E que reativaram a economia americana após a crise de 29, né? Ele foi obrigado a fazer isso. Nós também somos obrigados a fazer isso. Agora, é preciso fazê-lo de forma eficiente. Você não pode ter uma intervenção para gerar uma economia ineficiente, porque ela não vai ser sustentável. Ela tem que ser leve, desburocratizada, rápida, flexível, né? Para que ela possa fazer sentido do ponto de vista do investidor. Porque o investidor privado ele comparecerá, e a grande luta que nós vamos ter, isso é muito importante frisar, na próxima quadra, aí, de 2 anos, é de quem recebe investimento, porque vai ter muita oferta. Por que você vai investir num país disfuncional, burocrático? Você vai querer investir num país que tem um grande mercado, o Brasil, de pessoas com vontade de viajar, o Brasil, com belezas naturais, o Brasil, com um povo receptivo, o Brasil, mas quando chegar na hora, a burocracia, o inferno do custo do Brasil, trava. Bom, isso era antes. Se nós formos jogar esse jogo daqui para frente, nós vamos inviabilizar. Nós temos que fazer reformas, as chamadas meso-reformas, eu citei algumas aqui, a abertura do capital das aéreas, a questão dos esforços, a luta que foi na questão dos cruzeiros, né, que hoje estão comprometidos pela Covid-19, mas nós fizemos muito esforço de desburocratização contra um esforço burocrático contrário brutal, né? Então, é preciso desenhar reformas para liberar essas forças, e esse é o papel do Estado, inclusive construindo infraestrutura com concessões, PPPs, e trazendo investidores do mundo inteiro, porque nós também temos o consumidor. Então, fazer a roda girar aqui dentro, sim, mas com eficiência. Porque se nós formos ineficientes, nós vamos estar queimando recursos que nós não temos, né? O Brasil tem um custo, Brasil tem o péssimo doing business do Brasil, não podem perdurar, senão não vamos conseguir tração. Você precisa ser atraente, vai haver uma luta por atrações fatais. Você vai dizer, vem aqui, porque aqui dá, funciona, eu garanto, né? Aqui funciona. Agora, se eu não conseguir dizer isso, como eu não conseguia dizer antes do Covid no Brasil, o inferno burocrático, né? Então eu não vou conseguir depois, como não conseguia antes. Então, pode ser inútil tentar investir em coisas que não ganham sustentabilidade econômica. Para isso, precisa de um novo arcabouço jurídico, legal, de segurança jurídica, de atratividade, porque os demais fatores nós temos. Nós não somos um país pequeno como Paraguai ou Bolívia. Nós somos um país continente. Só as viagens internas e da região já poderiam dar sustentabilidade a um enorme esforço, inclusive, de substituição de viagens, né? Desde que os investimentos acontecessem. E esses investimentos geram empregos, movimentam a economia, né? Então, as políticas, como nós estamos fazendo aí de distritos turísticos em São Paulo, nós temos que apressar, do politurismo, que é um projeto de tecnologia, educação turística fortíssimo em São Paulo, com grandes investimentos, eles vão permanecer. As rotas cênicas, as rotas gastronômicas, as rotas vamos dizer assim, de evidenciar isso através do digital, que é o projeto que nós temos com o Convention Bureau do Visit São Paulo, que é a continuidade das nossas campanhas, e nós vamos fazer campanha para o turismo interno de São Paulo, imediatamente, após Era essa a minha pergunta. O papel do Estado se estende também a facilitações
e campanhas de promoção para estimular essa demanda? Sem dúvida, ele para estimular a demanda, estimula que os ambientes de turismo sejam ambientes que prestem atenção nas questões de protocolo de saúde, que elas vão permanecer, né? Elas necessitam permanecer, em que grau ainda nós não sabemos, né? De mobilizar os destinos turísticos nessa direção, né? Para isso, melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento para suprir a deficiência de fluxo, né? Tratar cada vez melhor o cliente, né? E buscar alternativas criativas, né? Um final de semana aí em São Paulo saem 5 milhões final de semana prolongado, 5 milhões de pessoas saem da região metropolitana de São Paulo para o interior, 5 milhões. É muita gente. E também para outros estados. Estados que tiverem vão receber paulistas, né? Vão receber paulistas, né? E à medida que nós recobremos a nossa condição de mobilização, nós também queremos receber mais gente para o turismo de negócios, para o turismo de lazer em São Paulo, para os shows, mas isso vai ser construído na medida da saída da crise. A diferença vai ser prazo, mais curto, mais longo, mas a nossa crença é que nós teremos condições, nós e o resto do mundo, de ir dando as respostas. Certo. O governo do estado de São Paulo deve anunciar, no decorrer da semana, aí, um plano de saída gradual da quarentena. O turismo se posiciona onde aí? As viagens. Eu não posso adiantar um plano que o governador está para anunciar quarta-feira, né? Uhum. Isso não é possível que eu faça aqui. Mas eu tenho certeza de que esse é o início de um processo. O governador está lançando uma primeira fase, sim, com condicionantes. E nós vamos, então, e essa é a ideia do governador, que gerencia, ele, o vice-governador, gerenciam a crise com toda a sua equipe, de irmos refinando e melhorando e avançando, né? E aí existe uma contrapartida natural entre descer alguns degraus de uma parte do afastamento social, substituindo por protocolos, né? Para não cair em contaminação a mais. Você precisa buscar permitir que pessoas se movam um pouco mais, mas elas tendo mais segurança, máscaras, uso de gel, novo comportamento, uma nova postura e regramentos de operações comerciais, como estão acontecendo já em alguns municípios do Brasil, né? Elas compensem isso, né? Até que esses índices baixem e que as respostas do sistema de saúde equalizem, né? Então, é uma gestão. Isso é gestão, é preciso ser gerenciado. Não pode ser feito de qualquer maneira. Enquanto isso, o Estado acumula testes, são 700 milhões de testes na primeira a compra da Coreia, agora mais 600 mil, mais equipamentos, mais respiradores, mais conversão industrial, o que deveria ser prioridade do governo federal e de todo o país. É o caso dos Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos entrou tarde, mas ele está acelerando muito a questão dos equipamentos. Nós estamos lutando no estado de São Paulo com bons resultados. Os hospitais de campanha, outros estados também estão fazendo. Mas essa deve ser a prioridade do governo federal. Porque o governo federal não tem hospitais e UPAs. Quem tem UPA é o município. Quem tem escola é o município, é o estado. O hospital é o estado. A estrutura do governo federal de ensino não é o SUS, é um modelo de financiamento e de organização e articulação de compras internacionais. Nós estamos fazendo compras internacionais, mas isso é obrigação de articulação internacional do governo federal, né? Isso tem que ser medido, a imprensa tem que discutir essas coisas, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Que é um país parecido com o Brasil em dimensão, estados, é muito parecido, é um sistema federativo, é diferente, mas é o mais parecido com o Brasil e os Estados Unidos. Prestar muita atenção nos Estados Unidos é importante nesse momento. Tá certo. Vinícius, eu agradeço muito o seu tempo e a entrevista. Muito obrigado por atender o Mercado Eventos. Obrigado, Anderson. É sempre um prazer conversar com você. Dar um abraço na equipe toda aí, no nosso Roy e companhia, né? E vamos lutar. Nós temos que estar à altura
do desafio dos nossos tempos.